Então, hoje a gente vai falar sobre o e-commerce, alguns fundamentos de e-commerce e como lidar com alguns problemas, os principais problemas também. Se você entrar no Google, jogar lá comprar e-commerce, comprar loja virtual, qualquer coisa nesse sentido, você vai encontrar um monte de soluções primeiro. Então, você vai navegar pelas soluções e possivelmente vai ignorar os problemas, porque não é o conteúdo que é apresentado primeiro, geralmente para quem tem interesse em dar início a um negócio desse tipo, colocar um site de e-commerce no ar. Então, tem problema também e é interessante você ficar por dentro de algumas coisas, de algumas decisões que você vai ter que tomar, tá? Porque o caminho do sucesso para uma loja virtual, ele é bem estreito, pode-se dizer, porque a conta tem que fechar. Então, você não pode ignorar a essência do negócio e esses problemas básicos que ele já carrega consigo, sabe? Os problemas não são tão difíceis de resolver, tá? E nem caros, nem dispendiosos se você ainda não tem uma loja virtual. Se você já tem uma loja virtual, alguns problemas podem se tornar problemas mais chatos. Alguns podem, o investimento e o prazo para corrigir um e-commerce que já está em operação pode ser maior do que o investimento e o prazo para criar, tá? Então, as 3 fases no desenvolvimento de uma loja virtual são a instalação, a configuração e a operação, tá? Se você fizer uma boa instalação, uma boa configuração, você vai ter menos problemas durante a operação. Acho que essa é a ideia, tá? Todas as lojas virtuais são operadas sobre esses 3 pilares, tá? A gente vai analisar um a um aqui. Primeira fase, então, é a instalação. Colocar a loja virtual para rodar. Primeira decisão que preciso tomar é qual plataforma usar. Então, a gente tem plataformas alugadas, que geralmente são compartilhadas. Eu vou falar um pouco mais sobre o que os recursos da plataforma oferecem antes de terminar o vídeo. Mas só quero deixar essa diferença clara aqui, que a gente tem plataformas alugadas, tipo loja virtual da UOL, Tray, Nuvem Shop, e a gente tem plataformas de código aberto, tipo WordPress com o WooCommerce, PrestaShop, Magento. A gente tem essas 2 linhas, tá? E isso precisa ser decidido. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre cada uma, mas essa é a primeira decisão. E é a partir dessa decisão que todos os problemas vão aparecer. Então, é preciso escolher bem, já pensando em quais problemas eu quero resolver e não quero resolver. Por exemplo, se eu pegar a plataforma alugada, eu vou pagar todo mês um percentual sobre as vendas ou um valor para usar essa plataforma, ou vou trabalhar com limites, né? Se eu precisar expandir meu limite, vou ter que pagar, e se o e-commerce crescer, eu vou ter que pagar. Assim funciona a plataforma alugada. Em compensação, não preciso me preocupar com questão de servidores. Geralmente tem facilitadores para eu configurar meus domínios, minhas contas de e-mail. Tudo isso está resolvido, é só pagar. A gente tem também plataformas de código aberto, que são plataformas desenvolvidas na comunidade de programadores, desenvolvedores. Plataformas são disponibilizadas para download gratuitamente. Uma plataforma dessa, eu não preciso pagar mensalidade nem percentual para ninguém, em tese. Mas vou precisar colocar no servidor, tá? Então vamos passar para o segundo problema, que é a questão do servidor. Se você for hospedar a sua plataforma no servidor, você vai precisar escolher um servidor e um plano, tá? O que é que, se você procurar na internet planos, hospedagem de website, você vai ver que de grátis a pago a valores bem altos você vai encontrar diversos tipos de formas de hospedar
seus dados na internet, tá? O que determina esses preços geralmente são os fatores limitadores, tá? Então você consegue hospedar o seu site novo num servidor grátis, mas esse site começando a crescer vai encontrar algum fator limitador, e esse fator limitador vai exigir a migração, o upgrade para um plano maior dentro daquela empresa de hospedagem, tá? E é importante então ter uma ideia de como começar isso, porque se você começar um e-commerce com um orçamento curto, um servidor muito caro, você vai precisar de vender mais para cobrir os custos com o servidor. Se você começar com um servidor mais barato, você vai conseguir, vamos dizer assim, expandir. O segredo está em expandir o servidor junto com o e-commerce. Às vezes você coloca um servidor grátis e o e-commerce não desempenha bem também. Vamos supor que o servidor grátis tem um fator limitante de no máximo 5 usuários no site conectados. Então o sexto usuário em diante, se for simultaneamente, já não consegue visualizar, então não serve, tem que fazer o upgrade. E é assim que funciona a questão dos servidores. Então o servidor, sempre com o crescimento do site, vai começar a apresentar problemas de fatores limitantes, tá? O domínio você precisa cuidar também, é importante já pensar, deixar registrado, evitar registrar o domínio através de alguém através de uma forma onde você não fique com o controle direto do domínio. É interessante você mesmo poder acessar o Registro BR, que é o site que registra domínios no Brasil, e também os sites que registram domínios.com ou com outras terminações, e é importante você mesmo ter esse controle, tá? O domínio é como uma marca. Uma vez que você pensa num nome legal para o seu site, você deve ir lá e registrar antes que alguém registre. Esses são os problemas principais relacionados ao domínio, tá? Você pode, registrando o domínio através de um terceiro, algumas pessoas podem ficar na mão. Tipo, depois que é o domínio de volta, não dá para pegar o domínio porque o freelancer sumiu, por exemplo. Então, se você vai trabalhar com freelancer, essa questão do domínio é melhor você registrar você mesmo. Conta de e-mails, você precisa ter isso em mente também. É melhor você já deixar isso pensado antes, porque pode dar problema. Depois do site lançado e alterar as contas de e-mail, pode ser mais chato do que já deixar tudo certinho antes. Então faz uma lista das contas de e-mail que você vai precisar. Se for direcionar para outros e-mails, já deixa tudo anotado para que já possa, já na instalação, deixar tudo preparado para receber, para gerenciar os e-mails do jeito que tem que ser. Então a fase 2 é a configuração. Aqui tem muitas decisões a serem tomadas e é preciso tomar cuidado para o projeto não parar, tá? Você vai iniciar configurando o tema, as cores, a fonte da loja. É interessante cadastrar algum conteúdo e alguns produtos para poder ver como as informações ficam na loja. E nesse ponto você tem que prestar atenção no seguinte: para a maioria das configurações, a loja oferece recursos que facilitam, né? Na própria plataforma ali você tem uma telinha que você pode ir ajustando cores, fontes e tal. Mas para algumas coisas não, para outras coisas não tem esse facilitador. Então você tem que observar isso, porque se não tem o facilitador e você não tem o conhecimento técnico, você vai precisar do técnico. Os produtos você precisa cadastrar, não precisa ser todos, mas o catálogo inicial tem que estar todo cadastrado para o lançamento, tá? Você precisa, se a loja oferece, claro, cadastrar as variações, os preços e as imagens. E isso exige um pouco de planejamento, sabe? Fotografar os produtos, preparar esse material para entrar no e-commerce. O legal é que não precisa lançar todo o seu catálogo, né? Você pode lançar alguns produtos, ajustar e depois ir cadastrando mais itens e expandindo esse catálogo, tá? Conteúdo inicial também você precisa considerar, né? Termos de serviço, devolução, algumas páginas você precisa
revisar tudo isso e deixar tudo ok. Você precisa configurar frete, se a loja for de frete, mas o que é importante aqui é que você precisa configurar a entrega do produto, né? Isso tem que estar resolvido de alguma maneira. E você precisa configurar também o pagamento. Isso tem que estar resolvido também de alguma maneira, como que o usuário vai pagar. Então aqui nessas duas questões a gente tem diversos problemas, sabe? Para cadastrar produtos e conteúdo, o problema que a gente costuma lidar mais é a falta de preparo. Não tem os produtos fotografados, não tem os textos. Isso às vezes leva muito tempo, sabe? Às vezes o dono da loja não sabe nem por onde começar. Ele sabe que tem que ter a loja, sabe? Mas não consegue nem. Nunca imaginou que precisaria escrever esses termos, nunca imaginou que precisaria cadastrar as variações do produto numa plataforma que ele nunca usou, né? Esses são os problemas relacionados a produtos e conteúdo. Mas frete e pagamento podem apresentar problemas um pouco mais delicados. Por exemplo, você tem uma regra de frete de uma transportadora, mas a plataforma não consegue reproduzir esse cálculo, não consegue oferecer essa fórmula para calcular o frete. E aí você pode ter problema. Então você tem que ter isso já de antemão verificado. Você quer integrar com o correio, tem que ver se a plataforma já faz o cálculo, né? Já tem a integração pronta. Isso tem que ser pensado. Pagamento é a mesma coisa. Você quer receber de certa maneira, você tem que já ter o gateway ali testado e preparado para receber. Outra coisa que costuma assustar o dono do e-commerce na hora de configurar o pagamento é a necessidade de certificado digital. Às vezes algumas empresas, tipo, por exemplo, se eu vou instalar um checkout transparente, um checkout que o usuário paga sem sair do meu site, eu preciso ter um site que ofereça navegação segura, e para isso é necessário adquirir um certificado digital, SSL, e isso custa aí por volta de $100-150 por ano, creio, tá? São os problemas da fase 2. Na terceira fase, que é a operação, a gente vai publicar o e-commerce, associar ele ao domínio, disponibilizar na internet, né, para as pessoas e para os buscadores. E aí vai também fazer alguma campanha, talvez você precisa ficar ligado nos custos, ver como os anúncios são exibidos. Tem um tempo que leva também para o site ir amadurecendo e aparecendo mais nas buscas do Google, aparecendo mais e mais perto do primeiro resultado, sabe? Tem muitas coisas que nós vamos fazer aqui, mas a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Outra parte da fase de operação é a análise, né? Algumas plataformas já ajudam na análise, tá? Principalmente essas plataformas compartilhadas, elas oferecem relatórios, formas de análise, tá? O Google Analytics é potencialmente o mais utilizado porque ele é muito completo, é um sistema profissional de análise gratuito. A curva de aprendizado é bem maior, mas se você não pretende fazer uma gestão com base em análise de tráfego, é melhor você ficar com os relatórios só da plataforma mesmo e nem entrar nessa questão, a não ser que você queira mesmo ver uma informação ou outra. Atualizar, você vai precisar atualizar parte da operação, e aí é onde você tem que ter facilidade para atualizar os banners, atualizar os links, atualizar os produtos. Isso você precisa ver antes de decidir lá na fase 1 qual plataforma você vai usar, porque isso tem uma relação direta com o custo operacional, porque você vai precisar de ajuda técnica para tudo que não for possível atualizar pela própria plataforma, se você não tem conhecimento técnico, é claro, ou para corrigir qualquer eventualidade, né? Mesmo às vezes fazendo pela plataforma, pode acontecer de uma configuração incorreta causar um problema e só o técnico vai
te ajudar, ou você não vai perceber o que é que está causando aquele problema. Então, as atualizações no final das contas, aquilo que você precisa ter facilidade para fazer, porque é onde vai se relacionar diretamente com custos operacionais, né? Essas áreas que eu dividi, elas não estão exatamente numa sequência, você deve ter percebido isso. Parece uma sequência, mas é uma divisão de áreas de conhecimento, na verdade. Essas fases, elas são executadas independentemente, né? A ideia aqui é pensar como que eu vou chegar na operação, na fase 3, como que eu vou chegar na fase 3 com uma loja virtual que funciona bem, que seja durável, ou seja, que tenha um ciclo de vida legal, que tenha o visual do jeito que eu quero, né, que aceita o que eu quero fazer no visual, claro, com um certo bom senso, e com o menor esforço possível conseguir fazer isso, menor custo e menor prazo, e gerando o mínimo possível de dependências técnicas para atualizações futuras. Quanto mais eu conseguir aproximar desse produto ideal, melhor com mais qualidade eu passei pela fase 1 e pela fase 2 e vou operar o e-commerce com um e-commerce mais enxuto, um e-commerce que vai executar as funções de forma robusta, tá? Então, se você não conhece essas 3 áreas, né, você vai precisar de ajuda provavelmente. E aí a gente volta lá para discutir as soluções de e-commerce que a gente encontra no mercado. No começo eu tinha mencionado algumas marcas para mostrar a diferença entre plataformas alugadas e plataformas próprias. Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? A plataforma alugada é aquela plataforma que é compartilhada, pré-configurada, tá? Então, design já vem ali pré-pronto, pode ser que o início é grátis, tem uma tabela de preços que vai aumentando, os planos vão aumentando de valor à medida que você vai ultrapassando os fatores limitantes, que geralmente estão descritos na tabela de preço, tá? Mas eventualmente, se você estiver tendo um pouco de sucesso com o e-commerce, você precisa sair da zona do grátis e ir para a zona do premium, tá? Geralmente você vai pagar mensalidade ou percentual sobre vendas, tá? São os problemas relacionados a esse tipo de sistema. Primeiro, ele é limitado com relação a atualizações técnicas, porque a plataforma é compartilhada. Todo mundo usa a mesma instalação, tá? Em alguns casos. Então, se eu fizer um campo na loja de uma pessoa, eu precisaria fazer esse campo na loja de todas as pessoas ou criar uma exceção. Isso geralmente não é política das empresas fazer atualizações técnicas sob demandas nessas lojas, tá? Mas também não é regra. Essas lojas não permitem alterações no servidor. Eu não posso chegar no servidor e mudar uma configuração. Eu quero criar, por exemplo, uma rotina automática que todo dia, à meia-noite, faz uma determinada leitura no banco de dados e extrai um relatório XYZ que vai ser enviado para um outro sistema que vai fazer XYZ. Não dá para fazer isso, geralmente nessas plataformas compartilhadas não existe esse tipo de coisa. Então, o e-commerce crescendo e tal, começa a limitar, porque essas necessidades podem começar a surgir, principalmente porque você começa a agregar parceiros, né? Sistemas parceiros. Então, não dá. E, obviamente, eles vão usar os fatores limitantes. Esse é um problema também. Os fatores limitantes das plataformas compartilhadas são bem mais limitantes do que os fatores limitantes da hospedagem em si, porque as plataformas compartilhadas também estão hospedadas, então eles já estão lidando com fatores limitantes de hospedagem. Bom, então vamos falar agora do tipo da plataforma própria, tá? A plataforma própria, que eu tinha mencionado antes algumas marcas de plataformas open source, o código aberto desenvolvido em comunidades de desenvolvedores. Tem outra forma de ter plataforma própria, que é a plataforma com o meu próprio código. Eu sou programador, ou eu sou empresário, contratei o programador, escrevi a minha loja virtual. E eu estou mencionando isso aqui só para mostrar que o código próprio não precisa ser o código open source. É lógico que esse código próprio tem problemas, como o custo de desenvolvimento, que é alto, o custo de manutenção é elevado, né? O nível de dependência é muito alto, você fica dependendo do programador, você fica dependendo de
toda a estrutura lógica daquilo que você está desenvolvendo e não tem nenhuma comunidade de programadores desenvolvendo aquilo para ajudar, tá? Por outro lado, você tem a liberdade total para modificar a plataforma, fazer o que você bem quiser da plataforma, até vender ou alugar essa plataforma. O código open source também você tem toda essa liberdade, mas ele tem algumas vantagens, tá? A plataforma fica hospedada no seu servidor, né? Você escolhe uma conta de hospedagem, já falei sobre isso antes. Você pode realizar atualizações no servidor, né? O que você não poderia fazer na plataforma compartilhada. E você tira vantagem dos sistemas de código aberto que evoluem de forma muito constante, né? Eventualmente eles sobrepassam em qualidade os sistemas de código proprietário, tá? Não é uma regra, mas isso acontece sim em algumas comunidades muito ativas, acaba atraindo desenvolvedores excelentes, eles vão se juntando em grupos e aquele produto, mesmo sendo grátis, acaba se tornando um produto de altíssimo nível, como é o caso do plugin WooCommerce para WordPress e também de outras plataformas, claro. Você tira vantagem dessa questão dos plugins, ou seja, permite com que outros desenvolvedores façam plugins e códigos que vão funcionar em conjunto com aquela plataforma, porque a plataforma é código aberto, então muitas pessoas conhecem o código. Tem um custo bem menor de desenvolvimento e manutenção, porque o mercado de trabalho tem muitos profissionais que conhecem daquilo, então toda vez que você precisar de um técnico, você vai num site de freelancer, fala a plataforma que você usa, vai ter um cara lá que é disposto a fazer o trabalho para você e não tem mensalidade e nenhuma taxa relacionada à plataforma em si. Bom, então o certo aqui é você tirar um tempo, vai ir avaliando cada possibilidade dessas, ponto a ponto, para você alcançar esse e-commerce ideal.